Bom dia, pessoal. Então vamos começar aqui o nosso webinar. Gostaria de agradecer aí a presença de todos, tá? Tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser bem produtivo, vai ser bem legal. E antes de começar com a nossa apresentação, eu começo me apresentando, tá? Então eu sou o Vinícius, eu sou gerente de pré-vendas aqui da Fábrica DS. E junto comigo nessa apresentação, nós temos a Ana, que ela é arquiteta da Red Hat e que vai dividir comigo aí a apresentação do webinar do dia de hoje. Se quiser dar um seu oizinho aí, Ana, fica à vontade. Claro, pessoal. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, obrigado, Fábrica DS, pelo convite. Eu sei que a minha câmera está um pouquinho confusa, mas são alguns problemas técnicos aí que a gente vai conseguir atravessar. Mas, mais uma vez, obrigada aí pelo espaço, obrigada aí pela presença de vocês. É sempre muito, muito legal e muito importante para a gente poder compartilhar esses webinars com você. Então, obrigada a todos. Bom, então no webinar de hoje, a gente vai falar um pouco aí de inteligência artificial, né? E o produto da Red Hat, que é o OpenShift AI, que justamente ataca essa ferida, né? Uma oportunidade aí para as empresas de utilizar a inteligência artificial. Falando brevemente sobre a agenda aqui desse nosso evento, então eu vou rapidamente falar um pouco, bem brevemente mesmo, sobre a Fábrica DS, a Parse e a Red Hat, e aí depois na sequência entra a Ana falando um pouco aí do OpenShift AI. E antes de começar, eu queria também deixar aí para vocês a porta aberta, caso queiram interagir com a gente. Se no meio da apresentação vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto a colocar, fiquem à vontade, tá? É só erguer a mão, a gente abre os microfones e vocês podem interagir conosco, tá bom? Fiquem à vontade nesse sentido. Falando brevemente sobre a Fábrica DS, então nós somos uma empresa de tecnologia, tá? Nós temos aí mais de 10 anos de mercado e, resumidamente, a Fábrica DS tem 3 pilares de atuação. Nós trabalhamos em parceria com a Red Hat, onde nós somos o parceiro de delivery da Red Hat, o maior do Brasil. E o que significa ser o parceiro delivery da Red Hat? Essa empresa, como uma boa Big Tech que é, ela acaba vendendo muito e nem sempre eles conseguem executar de forma autônoma todos os projetos. Então eles recorrem aos parceiros delivery que contêm profissionais especializados em todos os produtos da empresa. Além disso, nós temos também fábrica de software, onde a gente trabalha no desenvolvimento de aplicações web, aplicações mobile. Nós temos aí um time bem heterodoxo, então nós trabalhamos, por exemplo, com Java, .NET, Python, as linguagens de front-end como Angular, Bootstrap, entre outros, tá? Então a gente de fato tem aí um time aí bem variado para atender as demandas de desenvolvimento. E temos também uma plataforma no-code chamada Arquiva, que ajuda muito os nossos clientes nos desafios diários de criação de software, de automação de processos, entre outros. Tá? Então, resumidamente, esses são os pilares da nossa empresa. Um parceiro nosso que também contribui com o nosso webinar de hoje é a Parse. A Parse é uma empresa parceira da Fábrica DS, tá? Ela tem aí mais de 40 anos de mercado. Hoje ela pertence ao Grupo Sonda, tá? Então é uma empresa de fato muito grande, está presente em mais de 12 países e ela é distribuidora de subscrições da Red Hat e parceira também da fábrica. E para finalizar, falando um pouco mais sobre a Red Hat, que é a dona aí do produto do OpenShift AI, a Red Hat é uma empresa líder em soluções open source, tá? Então todos os produtos da Red Hat são baseados em projetos da comunidade, onde a Red Hat coloca desenvolvedores e engenheiros que atuam ativamente nesses projetos e eles acabam virando aí produtos da Red Hat, com a vantagem de que quando você contrata uma subscrição da Red Hat, você tem todo o suporte da empresa. Então você tem patches de segurança, patches de performance, de estabilidade, então você passa a ser suportado em todos esses projetos, além de contar com vasta documentação e suporte que pode ser 8x5, 24x7, a depender aí da subscrição que você está contratando. Hoje a IBM também pertence ao grupo IBM,
Tá? A Red Hat foi adquirida há poucos anos atrás pela IBM, mostrando toda a força do portfólio e abrangência que ela tem no mercado mundial. Tá? Então a Red Hat tem atuação global, ela está presente aí nas maiores empresas do mundo e também em diversos governos mundo afora. Tá? Então, de fato, é uma presença global. E como curiosidade, ela é uma empresa multibilionária e que está no índice Standard Poor's 500. Tá? Então, só para vocês terem noção aí, da grandeza da Red Hat. Falando um pouco sobre o mercado de inteligência artificial, eu queria trazer para vocês aqui alguns números, né, que sondam aí esse assunto que está cada vez mais em latência, que é a inteligência artificial. Até 2025, o mercado global deve atingir 243 bilhões de dólares. Tá? Só para vocês verem o gigantismo desse mercado. Até 2030, está previsto aí um crescimento anual de 28%. Então, até 2030, crescendo anualmente a uma taxa impressionante. Até 2030, o mercado poderá ultrapassar 826 bilhões de dólares, ou seja, chegando aí a quase 1 trilhão. E o valor de mercado nos Estados Unidos, de empresas que trabalham com esse tipo de solução, já supera aí 66 bilhões de dólares. Tá? Então aqui são números realmente impressionantes dessa nova tendência, que já é uma realidade, né? Eu acho que não dá nem mais para falar em tendência, porque a inteligência artificial está inclusive presente nas nossas vidas, inclusive, né? ChatGPT, Grok e tantas outras inteligências artificiais que a gente utiliza aí também na vida pessoal, nas redes sociais. Falando um pouco de mercados emergentes, tá? Então, no Brasil e outros mercados, temos aí quase 90% de pequenas empresas que estão adotando IA de alguma forma. Não necessariamente ainda no seu serviço, no seu core, mas em atividades satélites, né? Então, o pessoal está começando a testar, começando a provar um pouco aí dos benefícios da inteligência artificial. E principalmente focada em automação e eficiência. Porque a inteligência artificial, ela pode trabalhar isoladamente, mas ela fica ainda mais interessante para as empresas quando combinadas com outras soluções. Por exemplo, vamos supor, você tem lá processos na sua empresa que você está digitalizando com ferramentas BPM. Você pode, ao longo dessa esteira de automação, por exemplo, colocar a inteligência artificial para para melhorar, né, e até mesmo para executar algumas etapas desse processo. Então, você combinando tecnologias de automação, você tem ganhos extraordinários dentro da sua empresa. Com relação à democratização da inteligência artificial, não é mais exclusividade das grandes empresas. Então, de fato, estourou-se a bolha. Tá? Conforme aqui a gente trouxe esses números, 90% de empresas pequenas já estão fazendo alguma forma de adoção. E plataformas como o OpenShift AI impulsionam em escala a utilização desse tipo de tecnologia. E quando a gente fala não só de inteligência artificial, mas quando a gente fala de novos paradigmas de tecnologia, a gente tem ponto de inflexão. E a IA hoje, ela já é o presente, né? Conforme até já comentei, a gente nas nossas vidas pessoais já está experimentando um pouco dessa tecnologia e ela já não é mais futuro. Aliás, eu imagino que empresas que não adotem rapidamente esse tipo de tecnologia, talvez nem possa ter um futuro. E eu acho que é mais ou menos por aí, porque a inteligência artificial dá velocidade, dá dinamismo, dá eficiência para as empresas. Então não tem como você ignorar por muito tempo esse tipo de tecnologia. E o impacto que ela traz não somente para a sociedade, mas para os seus negócios. Se uma empresa hoje, num determinado segmento, adotar com força a inteligência artificial, ela vai ter um diferencial competitivo gigantesco em relação à concorrência. E os usuários e os clientes vão notar esse diferencial. Então o impacto é gigantesco. E aqui, agora a gente vai explorar um pouco a tecnologia de inteligência artificial, o produto de inteligência artificial da Red Hat, que é o OpenShift AI. E agora eu quero passar aí a palavra para a Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pelo tempo de vocês. Toda essa introdução que o Vinícius fez, eu acho que ela é muito, muito relevante, muito importante, porque IA não é uma tecnologia nova, né? A gente não começou a trabalhar com IA, principalmente no mundo de TI, agora em 2025, né? ChatGPT, ele
popularizou muito o acesso à IA. Né? Nós, como pessoas utilizadoras de tecnologia, tivemos a oportunidade de ter contato com uma IA generativa que mudou muito o contexto do mercado, até o contexto das nossas vidas. Muita gente usa ChatGPT para muitas coisas diferentes, né? Mas quando a gente está pensando em negócio, em empresas, a gente precisa considerar mais variáveis do que apenas ter uma IA generativa ao nosso dispor, que é o ChatGPT, né? Então, inteligência artificial, o que ela é, em suma, né? Ela vai ser uma ferramenta que consegue absorver habilidades parecidas com as de um humano, mas que tem o poder de processamento muito maior que o nosso. E tem muitos conceitos dentro da IA que podem dificultar um pouco a compreensão completa de o que exatamente a gente tem em mãos quando nós estamos interagindo com uma IA. Esse modelo que eu trouxe aqui nesse slide, ele é bem legal porque é mais para a gente compreender que existem várias camadas para a existência da IA. Né? Existe o modelo fundacional, que é um modelo bem grande, onde a gente tem bastante informação, mas a IA, ela também tem o objetivo de ser específica. Então, existem hoje dentro do mercado técnicas de aprendizado, técnicas de machine learning, para a gente pegar uma IA e fazer com que ela seja especialista em um tópico, né? Que é o que a gente vem chamando muito de agentes de IA hoje. Né? Então, ao invés de eu ter uma IA grande que sabe fazer um monte de coisa, por que eu não centralizo isso numa pequena IA que sabe ler documentos, numa pequena IA que sabe fazer análise de sentimento? Então, tem muitas possibilidades, né? E esses conceitos, eles vão se encaixando a cada caso de uso, né? Então, tem casos de uso que a gente vai conseguir poder usar uma AI completa, tem casos de uso que não. Considerando esse contexto, pessoal, nós, da Red Hat, nós temos mais de uma iniciativa, né? Fomos comprados pela IBM alguns anos atrás e isso trouxe para nós muita força de desenvolvimento no campo de IA. Hoje, nós temos parceria principalmente com a IBM no quesito do desenvolvimento da IA. Então, nós temos aí o InstructLab. Você pode estar perguntando, não, pô, mano, mas o que é esse InstructLab? Ele não tem o nome de Hell AI, nem OpenShift AI. Qual que é a relevância dele para mim? O InstructLab, ele tem o objetivo de democratizar o acesso à IA, como o Vinícius bem disse. A gente pode ter a percepção de que conseguir trazer a IA para o nosso negócio, que eu acho que é mais importante, né? A CTO aqui de Latinoamérica do Brasil, ela fala muito isso. O nosso objetivo é levar a IA até o negócio do cliente, não trazer a IA até o negócio do cliente. Por quê? Porque cada caso de uso vai ser relevante, né? A gente não quer algo geral, a gente quer uma IA que realmente atenda a nossa necessidade. E para a gente conseguir uma IA que atende a nossa necessidade, a gente precisa conseguir treinar ela, né? E para treinar uma IA, normalmente nós temos a percepção de que é necessário muito recurso, principalmente recurso computacional, para a gente começar a trabalhar com isso. E isso não é verdade. O InstructLab, ele é um ferramental justamente para facilitar isso. Hoje o InstructLab está dentro do Hell AI. Então, uma preocupação que a gente teve em construir esse produto foi como que a gente dá para o cliente um set de ferramentas que faz com que ele consiga facilmente testar e tratar a IA dele antes dela ser disponibilizada e como que a gente consegue trazer, sobretudo, uma segurança de dados, porque IA é dados, né? A IA não sabe nada do que a gente não conta para ela. Se não tem dados para ela consumir, ou se esses dados estão públicos, fica um pouco complicado da gente trabalhar os casos de uso. Então, hoje, o Hell AI e o InstructLab, eles são a porta de entrada que nós, Red Hat, temos no nosso portfólio para iniciar os trabalhos de treinamento de AI, mas, sobretudo, iniciar os trabalhos dentro de um ambiente que é totalmente seu e onde a gente não está ali treinando outros modelos. Por que eu falo isso? Porque quando você vai lá no ChatGPT e você faz uma pergunta para ele, você está treinando o ChatGPT também. Aquele dado está indo para o depósito da OpenAI. Tem empresas que eu pessoalmente já trabalhei perto que usam o ChatGPT como ferramenta interna de resolução de problemas. E até que ponto isso faz sentido, principalmente na segurança de informações da empresa? Isso é algo que a gente precisa pensar. Então, o Hell AI e o InstructLab, eles têm esse papel de dar essa introdução e trazer esse ambiente de treinamento de AI com poucos recursos, menos recursos do que a gente está acostumado. E agora sim,
Mas quando a gente está falando de AI, a gente não está falando só disso, a gente não está falando só do treinamento, a gente está falando de mais coisa. Pode passar, Vinícius, por favor. E qual que é essa reflexão? Que operacionalizar a AI, uma vez que uma vez que a gente tem a ideia para fazer esse projeto de AI, para nós levarmos isso para o mercado, para o nosso cliente final, não é um processo simples. Né? Essa pesquisa foi feita em 2023 pelo Gartner, e ela perguntou para algumas empresas bem grandes assim, qual que era o prazo médio, o ciclo médio de eu conseguir operacionalizar o meu modelo. Ou seja, quanto tempo eu demorava para eu conseguir conceber a minha ideia, treinar o meu modelo, organizar os dados, treinar o meu modelo e colocar isso para o meu cliente final começar a consumir, por exemplo, no chatbot. E os números são bem interessantes, porque fica bem claro que mais de 50% do pessoal que participou dessa pesquisa disse que são necessários pelo menos 7 ou 12 meses para eu conseguir operacionalizar isso, ou seja, para eu conseguir fazer com que o meu cliente final, que é o mais importante para nós, tenha contato com essa tecnologia e assim eu tenha ganhos. Então é bastante tempo, é um ciclo de 1 ano num projeto muito grande. Né? E isso oferece os seus desafios. E quais são esses desafios? O desafio é o processo em si. Se a gente olhar como que se faz um processo de desenvolvimento de AI, a gente vai perceber que tem muitos passos. Né? Então, aí, nesse slide, ele descreve bem. Né? Primeiro, nós precisamos decidir o objetivo dessa IA. Para que essa IA vai servir? O que eu vou fazer com essa IA? Que problema de negócio essa IA vai resolver? Então, primeiro a definição de objetivos. Depois que eu defino esse objetivo, eu preciso agregar e preparar os dados. Eu preciso de um engenheiro de dados para poder trazer todas as informações que eu quero que essa IA saiba. Né? Dando um exemplo, se eu quero uma AI interna que faz a interpretação de documentos internos, eu preciso preparar esses documentos para minha IA entender e conseguir responder, por exemplo, sobre esses documentos internos. Depois de eu preparar todos esses dados, eu preciso desenvolver o modelo em si. O desenvolvimento do modelo envolve o cientista de dados, envolve o engenheiro de machine learning e já envolve a operação, porque a operação ela vai precisar manter esse modelo sendo executado em algum lugar. E depois do desenvolvimento do modelo, eu preciso integrar na minha aplicação, ou seja, eu preciso oferecer isso na minha aplicação final e eu preciso fazer um monitoramento disso. Então, são vários passos para que a IA se torne uma solução compreensiva. E vários passos que dependem de várias pessoas. Então, o processo não só é muito crítico, mas também é muito complexo. E o papel da tecnologia nas nossas vidas e também no mundo corporativo é buscar formas de facilitar esses processos. Como que eu posso transformar esse fluxo, que é um fluxo que vai ter que acontecer, em algo mais centralizado? Como que eu consigo colocar isso de forma mais aderente na minha infraestrutura? E justamente aí que a gente começa a falar um pouco de OpenShift AI. Esse slide, vocês provavelmente não estão conseguindo nem enxergar o que está escrito direito. E isso é de propósito. Isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de landscape de machine learning, ou seja, é uma visibilidade de quais tecnologias hoje existem no mercado para trabalhar com AI. E são muitas opções. Né? A gente não está falando só de OpenAI ou de Meta. Estamos falando de todo o ecossistema de tecnologias que hoje existe para trabalhar em múltiplas indústrias e analytics de AI, no armazenamento de dados dessa AI, na infraestrutura dessa AI. É muita coisa que a gente precisa analisar. E como o grande objetivo da Red Hat sempre foi trazer a tecnologia open source para dentro do mercado corporativo de forma que ela seja sustentável e de forma que ela seja interessante e aderente para o negócio, isso não poderia ser diferente com a solução de IA. Então, nós interpretamos todo esse landscape para compreender dessas tecnologias e desses vendors quais faziam mais sentido para nós, e assim a gente desenvolveu a nossa solução. E hoje, a estratégia da Red Hat é trazer para dentro de uma plataforma que já tem as suas características de alta disponibilidade, de ganho de retorno de investimento, uma pilha de desenvolvimento de infraestrutura de AI. É exatamente isso que o OpenShift AI se propõe a ser. Então, dentro do OpenShift AI, você tem recursos para
trazer o seu modelo para dentro de uma plataforma altamente disponível e híbrida, treinar o seu modelo sobre essa plataforma, com o viés da possibilidade de utilizar menos recursos para fazer isso, trazer o seu próprio modelo, ou seja, nós somos totalmente agnósticos em termos de qual modelo utilizar. Quer usar Llama, quer usar Falcon, quer usar o Granite, que é o nosso modelo desenvolvido com a IBM, quer usar um modelo meu que eu criei dentro da minha empresa. O OpenShift AI é totalmente agnóstico nesse sentido. E não só isso, o nosso roadmap, eu gosto muito de compartilhar isso com vocês, o nosso roadmap prevê também AI generativa. O OpenShift Lightspeed, ele é a nossa AI para ajudar vocês a utilizarem a plataforma. Então, hoje, a gente desenvolveu o OpenShift AI como uma plataforma de traga seu próprio modelo. Você tem um modelo, você quer disponibilizar ele, sobretudo você quer disponibilizar ele com uma alta performance, o OpenShift AI vai te ajudar a fazer isso. Esse é o ponto, pessoal. O ponto é trazer a complexidade do processo de AI para uma plataforma que centraliza os recursos que você precisa para trabalhar com AI e simplifica a interação das pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Porque tecnologia não é só tecnologia. Tecnologia também são as pessoas que vão lidar com ela. E isso é muito importante para nós. Então, em essência, o OpenShift é uma plataforma de machine learning totalmente integrada, onde eu consigo contar com tecnologias adjacentes para afinar o que eu preciso para o meu caso de uso, mas que eu tenho todo um gerenciamento de ciclo de vida, um gerenciamento das minhas capacidades dentro da minha AI, um versionamento da minha AI e, sobretudo, um atendimento de modelo e um monitoramento desse modelo muito importante. Esse é o grande objetivo da plataforma. Para quem já conhece o OpenShift, sabe que o OpenShift é uma plataforma compreensiva para trabalhar com workloads de containers. E nisso a gente baseou muito do nosso conhecimento de Kubernetes para trazer uma alta disponibilidade e, sobretudo, para trazer performance. Para IA não poderia ser diferente. A gente está adicionando ao OpenShift a capacidade de interpretar workloads e AI e sempre mantendo o que a Red Hat gosta de manter, que é o agnóstico. A possibilidade de você trazer o caso de uso que for necessário para dentro do modelo que você achar que faz mais sentido no contexto do seu negócio, que é o mais importante do que qualquer coisa. Isso daqui é muito importante, pessoal. E não se preocupem, eu não vou entrar em pormenores técnicos, nem vou fazer nenhum deep dive aqui. Esse aqui não é o objetivo. Mas por que eu mostro isso? Porque a tecnologia da AI, ela é muito baseada em open source. Se vocês olharem hoje os estudos que a gente tem com AI, muito deles são baseados em tecnologias abertas. E o que a gente fez? A gente trouxe esses projetos que são projetos upstreams, que são os projetos que são desenvolvidos dentro da comunidade, sobretudo projetos que são trabalhados pela própria Red Hat, por exemplo, no Jupyter, no Kubeflow, que tem aí na tela de vocês, nós somos os principais colaboradores do projeto. Por que eu estou falando isso? Porque o fato da plataforma ser open faz com que a gente consiga se adaptar a até mesmo um projeto de AI que pode até já estar sendo desenvolvido. Jupyter Notebooks, por exemplo, é uma solução muito usada nesse meio. A gente precisa dele para poder treinar AI, para poder parametrizar AI. Isso já está dentro da nossa plataforma. Então, o OpenShift AI, ele não tem o objetivo de reinventar totalmente a roda e trazer tecnologias proprietárias para fazer com que a gente precise se adaptar desde o zero para o raciocínio que a Red Hat tem para AI. Muito pelo contrário. Nós somos baseados numa plataforma open e isso faz com que a interoperabilidade que a gente consegue com a plataforma seja muito positiva. Porque a gente consegue trazer para dentro de casa os projetos que estão começando, os projetos que a gente pode ajudar vocês a iniciar e também os projetos que já estão em andamento e trazer ele para dentro dessas tecnologias que já são muito usadas nesse meio. Então, é 100% open source, 100% aberto, 100% com possibilidade de você conseguir se integrar com outros vendors e, sobretudo, usar as nossas tecnologias para fazer com que isso seja mais simples de ser executado. Isso daqui é muito importante. Nada se faz sozinho. No mundo da tecnologia hoje em dia, praticamente nada se faz sozinho. E isso para nós é muito importante. Hoje, nós temos um ecossistema de parceiros compreensivo, de empresas que estão totalmente engajadas nesse mundo de AI, principalmente a NVIDIA.
A NVIDIA é um dos grandes parceiros da Red Hat, justamente para fazer essa plataforma acontecer. Então, hoje, nós temos disponibilidade para posicionar o OpenShift AI nas mais variadas plataformas, nos mais variados hardwares, e nós parcerizamos com vários ASVs, vários colegas aí do nosso mundo de TI que também desenvolvem soluções para desenvolvimento de AI, e nós trabalhamos na integração disso, né? Então, ao passo que o OpenShift AI ele faz o grande trabalho de disponibilizar, de monitorar, de fazer o ciclo de vida do modelo que você está disponibilizando, bem como da aplicação que você está disponibilizando para trabalhar com aquela AI, nós também conseguimos nos conectar, nos relacionar com outras soluções de AI que oferecem outras funcionalidades para além do OpenShift AI. Isso é muito comum e isso é justamente o tipo de projeto que a gente quer, porque nada se faz sozinho. Então, hoje, a gente tem parcerias como a SAS, de tratamento de dados de observabilidade. Nós trabalhamos muito com o próprio Watson X, que é uma plataforma de dados justamente para trabalhar com AI, o Elastic, Starburst, ou seja, várias tecnologias que já são muito utilizadas no mercado. Nós apenas trabalhamos um modelo totalmente suportado para você poder trazer isso para dentro da plataforma e conseguir endereçar a complexidade que é definir um objetivo de negócio, definir um caso de uso, desenvolver o modelo, integrar nas suas aplicações e fazer o monitoramento e gerenciamento. Nós, entre Red Hat e Fábrica DS, nós conseguimos trazer um leque de serviços, tanto do lado da Fábrica DS quanto do nosso lado de produtos, que consegue acompanhar vocês em cada um desses passos. Legal? E eu gosto sempre de trazer alguns casos de uso, porque como a gente começou com bastante força esse ano a trabalhar com o OpenShift AI, não temos muitos casos de uso público que eu posso trazer para vocês aqui, eu não tenho essa autorização, mas eu tenho sim autorização para falar do que a gente já vem fazendo com os clientes que já estão utilizando o OpenShift AI de forma privada. E aqui nós temos dos mais variados, né? Cidades inteligentes é muito forte dentro de public sector, tem várias prefeituras trabalhando com a gente no desenvolvimento de projetos onde a IA faz monitoramento de câmeras que estão espalhadas dentro da cidade. Isso é bastante comum. Também temos um projeto interno com um cliente, claro, né? Mas, como eu disse, eu não posso abrir, mas com um cliente de análise de sentimento de cliente através de mensagens que foram enviadas para aquele cliente. Isso aqui é muito importante também. Detecção de fraude, de processamento de pagamentos, de processamento de crédito. Então, é um projeto de IA que faz análise do comportamento ali, do histórico de pagamentos de uma certa pessoa, e ele mede ali se aquela pessoa tem, por exemplo, a pessoa fez um Pix de R$ 100 na segunda-feira, e daí na segunda-feira à noite a pessoa fez um Pix de R$ 100 mil, né? A IA vai detectar isso como algo fora da curva, algo que talvez tá fora do comportamento daquela pessoa, e ela leva uma flag, por exemplo. Quem usa Nubank talvez já deve ter visto isso. A Nubank já tem uma solução de detecção de fraude. Então, se você faz o Pix ali para um número que foi muito reportado por golpes, a Nubank já tem a AI que te avisa antes de você fazer o Pix de que você está fazendo um Pix provavelmente para um número que já passou golpe em outras pessoas. Então, isso é um caso de uso. Isso é AI trazendo o ganhos para o negócio. Pensando também em indústria, pensando também em grandes fábricas, nós trabalhamos aqui internamente na Red Hat num projeto de ESG, basicamente, né? Então o agente de AI ficava lá na ponta, lá perto da câmera, fazia a manutenção preventiva da fábrica, e ela analisava a densidade da fumaça que saía da chaminé da fábrica, e dependendo da densidade, a IA fazia uma análise e mandava um alerta dizendo: olha, essa fumaça está muito densa, então você deve estar ultrapassando os thresholds ali de emissão de CO2. Isso é muito importante para as indústrias, né? Porque elas assinam alguns contratos de
de commitment, de poluição, né? Que nem o próprio Brasil faz, né? Todos os países fazem isso. Então, a IA, ela também traz ganhos para isso, para você poder também, nativamente dentro da aplicação, conseguir ter esse retorno. E nem preciso falar de vigilância e segurança e proteção. A IA hoje tem um poder muito grande de detectar rostos, de detectar padrões, de detectar promoções. Nós trabalhamos num caso interno onde a IA detectava qual era o modelo do celular ou o modelo do produto que você mostrava na frente da câmera, e pelo modelo a IA sabia qual era o produto, qual era o preço do produto e quanto de desconto deveria ser dado para aquele produto. Então, tem muitos casos de uso, né? E eu, às vezes converso com alguns clientes e a dificuldade, às vezes, nem está na angariação de dados, nem está necessariamente na plataforma, mas sim em entender qual caso de uso vai trazer mais ganhos. Porque tem muitos casos de uso, né? E é justamente aí onde a gente quer ajudar. A gente quer ajudar nesses casos de uso e entender exatamente o que traz valor para depois a gente trabalhar tecnicamente em cima disso, né? O mais importante é que o caso de uso resolva o problema. Eu acho que isso é o ponto final. E durante 2024, que foi quando nós estávamos aí fazendo o desenvolvimento do OpenShift AI, né, terminando o desenvolvimento do OpenShift AI para o público, né, ele já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, mas para lançar para vocês, nós tivemos excelentes resultados em premiações muito importantes dentro de TI. Então, isso foi um orgulho muito grande para a gente. Eu acho legal compartilhar com vocês, porque é um produto novo, e é um produto novo que já vem trazendo um impacto muito legal dentro do mercado, também trazendo a nossa veia Red Hat Open Source, que nós temos o grande objetivo de trazer ganhos de negócio através disso, né? Então, para nós, para a Fábrica DS, para Red Hat, para Pars, para todos nós que estamos aqui reunidos para falar disso, o grande objetivo aqui é trazer uma plataforma onde eu tenho flexibilidade, então uma plataforma híbrida, onde eu consigo ir para a infraestrutura que vocês precisam, a infraestrutura que é importante para vocês, de forma que eu ofereço uma facilidade de gerenciamento do ponto de vista de visibilidade. Visibilidade hoje no mercado é muito importante. A gente precisa ter informação do que está acontecendo no ambiente para ter uma noção clara de quais são os próximos passos a tomar. Sempre estamos aqui para colaborar o máximo possível com vocês. Então, a Fábrica DS e a Red Hat, nós temos uma relação muito próxima. Então, o atendimento com vocês sempre conta com a colaboração de todos aqui, porque para nós isso é muito importante, fazer esses projetos é muito importante. E é claro que o Open Source, para nós, é a joia de ouro, é trabalhar com tecnologias abertas, trabalhar com tecnologias flexíveis, e o OpenShift AI, ele não poderia ser diferente. Beleza, pessoal? Maravilha. Obrigado, Ayana, pela sua apresentação. Muito boa Imagina, mesmo, que isso. excelente. E aí, pessoal, a gente aqui, né, depois dessa aula toda que a gente teve aí de OpenShift AI, aí vocês devem estar se perguntando, né, legal, mas como começar, como implantar esse tipo de tecnologia na nossa, na nossa empresa, né? Então aqui a gente sempre fala que isso trata-se de uma jornada, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, inicialmente, a empresa tem que identificar que ela tem realmente algumas dores onde esse tipo de tecnologia pode dar uma solução. Uma vez identificadas as dores, as possibilidades, a empresa tem que fazer uma priorização. Feita a priorização, tem que se definir uma estratégia para o desenvolvimento e a implantação dessa tecnologia e depois o acompanhamento, monitoramento e os ganhos a partir daí. E a Fábrica DS, ela pode te ajudar justamente nessa jornada, tá? Então a gente vai desde a fase inicial, onde a gente pode te auxiliar com assessment, onde a gente ajuda a empresa a identificar as oportunidades, a gente conversa com todas as partes interessadas, com todas as partes envolvidas naqueles processos chaves que são identificados como necessários e passíveis de uma automação, de uma utilização de inteligência da informação. Na sequência, a gente faz em conjunto com a empresa uma priorização, sempre deixando todos os stakeholders a par do que está acontecendo e colhendo o feedback deles. Porque, afinal de contas, para o sucesso de qualquer implantação de uma nova tecnologia, não basta você identificar a dor e colocar a tecnologia. Você tem que
utilizar as melhores práticas, as devidas priorizações, para você ter o resultado almejado por todos os envolvidos. E a fábrica DS pode sim te suportar desde essa fase inicial. E na parte da execução e da implantação da própria tecnologia em si. Pela parceria que a gente tem aí com a Red Hat, nós temos especialistas em todos os produtos da companhia, né, da Red Hat, também do OpenShift AI. Tá, então esse é o recado que a gente queria passar para vocês. A gente ainda deixou aqui alguns minutinhos intencionais para abrir para vocês tirarem dúvidas, fazerem questionamentos, se vocês tiverem alguma observação, alguma questão, enfim, fiquem à vontade, pessoal. Esse espaço agora é para a gente realmente ter uma interação com vocês. É só abrir o microfone, tá? E fazer a sua pergunta, fazer a sua observação. Aproveitando, alguém que está aqui nessa sala trabalha em alguma empresa que já está estudando inteligência artificial ou até mesmo que já está usando, poderia compartilhar essa experiência? Bom dia a todos. A gente já está trabalhando com IA já. A gente começou numa vanguarda muito forte em novembro do ano passado. Fizemos toda uma repaginação em algumas estratégias, então hoje a gente já tem implementado vários processos que estão 100% controlados por IA, inclusive com agentes trabalhando em multi-agentes já. Legal. E vocês já têm algum assim, indicadores dos ganhos? Já tem assim, dados estatísticos ou ainda está cedo? Sim, nós tivemos algumas equipes de esteiras de desenvolvimento que ganharam aproximadamente 308% de produtividade a mais, exatamente pela eliminação de desperdício em alguns pontos na hora do processo. Tivemos uma melhoria em refino de pequenos códigos, ganhos maravilhosos, mas nem tudo são flores, né? A gente percebeu também muita coisa que a IA alucina, muita coisa que ela entrega errado. Então, assim, ganha-se muita coisa, mas é uma jornada, como você também mencionou. E aí é que entra, talvez, até mesmo o meu questionamento, porque IA é uma coisa muito nova, todo mundo na vanguarda, muita coisa sendo descoberta agora. Apesar da gente saber que IA vem desde 1980, a gente está falando da Transform e da generativa em cima dos processos de negócios atuais. Então, a gente precisa de especialistas que entendam já de agentes e multi-agentes de múltipla complexidade, porque de complexidade baixa, o próprio GPT gera para a gente esse anexo. Então, até a tia do cafezinho hoje em dia está conseguindo fazer agente. É só abrir o YouTube que o cara te ensina a fazer em 25 minutos. Então, a minha preocupação hoje não é mais com os iniciantes. Então, a minha primeira pergunta é envolvendo as duas variáveis do produto. Primeiro é essa. Como é que está o conhecimento de toda essa sustentação, porque não ficou claro na apresentação hoje os especialistas, as expertises, as estratégias que se usam nessa tua jornada de assessment, priorização e implementação, até mesmo lidando com as regras de negócio que as empresas possam ter. E a outra variável que é a do open source, que eu acho ela fantástica, maravilhosa. Eu venho do mundo Linux, mas hoje o meu parque é 98% Windows, exatamente porque quando você usa soluções open source, você traz a responsabilidade da sustentação, inovação, melhoramento para a tua equipe interna. Então, como o mercado hoje está produzindo profissionais altamente capacitados, e eu não tenho uma equipe interna para fazer isso, como é que está essa sustentação nessas duas variáveis que vão converter para a mesma coisa, pessoal? Pessoal habilitado e capacitado. Eu sinto que essa pergunta tem que ser respondida metade por nós, Red Hat, e metade pela fábrica DS. Do nosso lado, em termos de tecnologia open source, a Red Hat ela sempre teve o objetivo de trabalhar com open source, mas de uma forma que é mais amigável para missão crítica. O que a gente precisa em missão crítica? A gente precisa que seja simples, a gente precisa que seja rápido e a gente precisa que tenha um entendimento geral do que está acontecendo para responder aquilo, né? É isso que a gente espera de uma tecnologia que é desenvolvida por um vendor como nós. Então, do lado da tecnologia open source, né, e do uso disso,
o nosso objetivo em construir o OpenShift AI da forma que ele é construído é para abstrair essas preocupações. Então hoje, se você tem ali um contexto para trabalhar com AI, mas tem um receio de trabalhar com tecnologia open source, a nossa camada de suportabilidade e desenvolvimento em cima dessas soluções tem o objetivo de justamente endereçar isso. Bem como o OpenShift faz com todas as soluções Cloud Native que ele carrega dentro dele mesmo, né? O OpenShift tem muita coisa embarcada nele. O OpenShift AI tem essa mesma interpretação. Então, eu compreendo que a tecnologia open source ela pode... Deixa eu só entender, tá? O produto eu conheço, a plataforma OpenShift ela vem justamente para já dar uma abstração na ausência do profissional especialista numa orquestração em cima dos containers, assim sucessivamente. Eu estou entendendo quando você traz uma camada de IA, esse processo decisório em cima dos parâmetros que ela vai aprender, do comportamento diário, dos containers, dos Kubernetes, de toda a estrutura que você vai estar trabalhando no multi-cloud, seja lá o que for, do teu ambiente ele vai aprender e ele vai começar a tomar decisões. Porque a ideia de colocar a IA é justamente isso, para ela tomar decisão em cima dos dados que ela vai estar aprendendo no teu dia a dia. Senão, não faz sentido. Eu continuo com o OpenShift, que ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Hoje eu tenho uma deficiência muito grande. A minha pergunta é justamente essa. Não do produto, eu quero saber o background. O produto, ele já está maduro no mercado, você está colocando alguém que vai aprender o produto, legal. A minha preocupação é justamente isso, é o suporte por trás do produto. Não ficou claro na apresentação isso. Ficou claro, a vitrine tá linda, preciso saber o que tá atrás. Mas até para complementar um pouco, viu, Fábio? Quando a gente fala de OpenShift, orquestrador de Kubernetes, a gente tá falando de um servidor de aplicação. Né? Eu mencionei só uma das funcionalidades, tá? Se eu for listar tudo que ele faz... Não, porque aí a gente tem um produto de inteligência artificial, né, Ana? Assim, acho que são coisas... a gente tem que separar um pouco, porque às vezes o nome confunde. Uma coisa é o OpenShift tradicional. Tá? O servidor de aplicação Kubernetes. Outra coisa é inteligência artificial, o OpenShift AI. São produtos distintos, tá? Eu acho que talvez isso esteja fazendo confusão. Então ele vem para uma finalidade diferente. Exatamente. Sim, o OpenShift AI... É que quando você vem numa linha OpenShift AI, você está juntando duas tecnologias que dá a entender o quê? Você tem uma tecnologia consolidada no mercado que é o OpenShift e você tem a IA que vem em cima do quê? Exatamente para abstrair, melhorar e maximizar essa tecnologia solidificada no mercado. Então, se é uma outra proposta, novamente, não ficou claro para mim na apresentação qual é o objetivo dessa ferramenta. O OpenShift Container Platform é a plataforma de containers baseada em Kubernetes. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do OpenShift Virtualization. Sim. Bem como você ouviu falar hoje do OpenShift AI. OpenShift Virtualization, ele é uma funcionalidade do OpenShift. O que é o OpenShift Virtualization? É a capacidade que nós, Red Hat, desenvolvemos de trabalhar com máquinas virtuais dentro do OpenShift. O OpenShift AI é a mesma coisa. É a capacidade do OpenShift interpretar e executar modelos LLM dentro do OpenShift. Ele vai fazer o provisionamento desse LLM, ele vai trazer recursos para você trabalhar com automatização do treinamento desse LLM, ele vai trazer recursos para você poder centralizar onde você vai guardar esse dado, aonde você vai disponibilizar o endpoint desse LLM, aonde você vai, por exemplo, servir o LLM para a aplicação que vai consumir esse modelo. Então, o OpenShift AI, ele é a adição ao OpenShift para além do que ele já tem, para que você possa, por exemplo, eu vou treinar o meu modelo, vou colocar ele para ser disponibilizado dentro da plataforma de OpenShift AI. Dentro do OpenShift AI eu tenho um pipeline de treinamento automatizado se eu quiser fazer isso várias vezes. E dentro da própria plataforma eu consigo disponibilizar meu LLM, através do OpenShift AI, e eu posso usar a mesma plataforma para subir uma aplicação, por exemplo, um chatbot que vai consumir esse LLM, e eu junto as duas coisas na mesma solução. Então, é essencialmente isso. O OpenShift AI é a adição da capacidade de interpretar AI. Porque sem o OpenShift não interpreta AI. Sem o OpenShift AI, a gente não consegue. Entendeu? Ele vai ser basicamente uma mesma linha de produto que vai ali com o Make, N8N e o Copilot Studio. Ele seria nessa criação de LLM, agente, multi-agente, exatamente para que eu possa treinar e direcionar. Seria isso?
Não, essa linha de raciocínio. Perfeito, muito obrigado. Imagina que isso. Legal, obrigado, Fábio. Alguém mais que tem alguma dúvida, quer fazer alguma observação, comentar alguma experiência? Fala, Rodrigo. Opa, Alan, tudo bom? Tudo bom, Vinícius? Beleza, Ana, você poderia explicar um pouco como é que é a arquitetura de GPU como é que o OpenShift vai lidar com essa otimização, né, como é que ele, um pouco mais na infraestrutura em si, para poder trabalhar, mudar, né, porque geralmente quando a gente trabalha com OpenShift, a gente pensa em CPU e memória, né, como é que a GPU vai entrar com mais uma variável dentro da plataforma? O OpenShift trabalha com processamento de GPU que nem qualquer outra plataforma. Então, se você tem nodes ali dentro do cluster que tem GPUs, eles vão ser utilizados para trabalhar com AI, por exemplo. Um pré-requisito do próprio OpenShift AI, se eu não me engano, são 3 nodes com uma GPU cada. Tanto GPUs físicas quanto GPUs virtuais. Então, da mesma forma, por exemplo, através do OpenShift Virtualization, você consegue subir máquinas com workload GPUs, OpenShift AI, mesma coisa. E pelo que você está vendo aí no mercado, você vê uma transição tranquila em relação a isso? Porque, na minha visão, isso seria um novo paradigma de arquitetura de infraestrutura, vamos dizer assim, né? Você colocar mais essa variável na solução, em termos de custo. Em termos de custo, definitivamente, né? Uma placa de vídeo é caríssima. Então, de custo, sem dúvida nenhuma. E não é nem o Red Hat, é uma questão de mercado como um todo. Em termos de paradigma de arquitetura, aí é uma discussão bem grande, né? Porque o paradigma de arquitetura do OpenShift, bem como do OpenShift AI, vai ser Kubernetes, né? Então, esse é o primeiro ponto. O Kubernetes, ele tem subterfúgios para você trabalhar com essa arquitetura que funcionam muito bem. A GPU, ela vai entrar ali dentro do cluster justamente para workloads que são dedicados a ela, né? Então, através do OpenShift AI, você vai conseguir usar o poder dessa GPU que está dentro do seu node, até mesmo bare metal, tá? Porque a gente também trabalha com essa possibilidade. Você não necessariamente precisa consumir essa GPU através de um hyperscaler ou através do virtualizador. Você poderia ter um node físico com uma GPU física para o OpenShift trabalhar lá e, por isso, ter muito menos camadas de virtualização e muito menos camadas de abstração e pegar o workload ali da fonte. Então, é o paradigma Kubernetes de arquitetura, de fato. É um paradigma diferente da arquitetura tradicional que a gente vê, por exemplo, em máquinas virtuais. Mas é um paradigma que também oferece uma certa simplicidade, principalmente do ponto de vista de alta disponibilidade, 100%. Então, é uma discussão que também vai depender, claro, do caso de uso, da necessidade, onde esse OpenShift vai ficar instalado, se necessariamente a gente vai precisar de GPUs físicas ou se dá para trabalhar com GPUs virtuais, como a solução da NVIDIA dá essa possibilidade, pelo que eu sei. Então, é um pouco nesse caminho. Tá? Tem uma pergunta aqui no chat, o Anderson está perguntando, né? Como o InstructLab auxilia na aceleração da adoção da IA? O InstructLab, ele, como o próprio nome implica, é um laboratório de AI, né? Então, dentro dele, dentro da mesma solução, que é o InstructLab, você vai ter recursos para trazer o seu LLM, montar o seu LLM dentro desse laboratório, e o laboratório ele já vem com aplicações pré-prontas para você treinar a IA. Então, por exemplo, eu, Anderson, quero treinar um chatbot para responder os meus clientes sobre análise de crédito. Estou dando um exemplo aleatório aqui. Qual que é o processo? Eu preciso primeiro pegar os dados, o LLM, colocar em algum lugar que vai entender essas duas coisas juntas. Eu preciso criar uma aplicação, porque a aplicação vai precisar consumir o LLM. E se você pensar nisso praticamente, tem muita coisa que você vai precisar desenvolver, tem muita tecnologia que você vai precisar usar para fazer isso. O InstructLab, ele centraliza. Então, pelo InstructLab, você já tem o template da aplicação que você quer testar. Você quer testar um chatbot? No InstructLab já tem um chatbot pronto ali. Mas esse chatbot ele precisa ter o meu modelo. Perfeito, é só você subir o seu modelo dentro do InstructLab, ele vai relacionar a aplicação de chatbot e você começa a testar. Veja, o InstructLab, ele não é para você disponibilizar a sua AI produtivamente para os seus clientes. Ele é justamente para você poder fazer o treinamento inicial, a adoção inicial da IA, porque dentro dele você tem os recursos desde o momento que você traz o seu modelo ali para dentro até o momento que você vai testar. Que é o momento mais importante para a IA, que é
fazer os prompts, né? Então ali no StructLab você consegue em poucos minutos já começar a testar o modelo que você montou para ver se a IA está alucinando, se ela está inventando informações, se está coerente a quantidade de caracteres que ela está usando naquela resposta. Tudo isso o StructLab já consegue te oferecer sem você precisar buscar por outras soluções. Então é nesse ponto específico que vai ser interessante, porque você tem aí um laboratório que tem todas as ferramentas básicas para você começar a iniciar esse treinamento da AI dentro da mesma infraestrutura, essencialmente. Então, esse é o grande objetivo do StructLab. Se você procurar StructLab no Google, você vai ver um monte de coisa diferente, mas eu recomendo você dar uma olhada numa demo que tem, porque você mesmo pode fazer, você mesmo pode botar a mão na massa. Daí eu acho que é até mais legal para você compreender como que funciona na prática, tá? Mas é assim que é a ideia do StructLab, é democratizar esse início de adoção da AI, simplificando esses processos que vão ter que acontecer de qualquer jeito, do desenvolvimento da aplicação, da disponibilização da LLM, do treinamento disso, dos prompts que você precisa fazer para ter certeza que esse modelo está respondendo corretamente. Então, o StructLab ele é justamente para isso. Legal. O Falcão quer falar? Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia. É só para perguntar mesmo. Trabalho numa empresa, né, que ela é um multi-marketplace, então ela tem vários clientes ali dentro. Ela usa atualmente a AWS com Kubernetes, né? E muitos dos clientes, eles têm chatbots, eles usam esse tipo de coisa, né? E acredito que seja muito pertinente ali ter várias IAs, nesse caso da solução de vocês, né? Onde para cada cliente eu vou criar uma IA, treinar ela e fazer ela conversar via chatbot. Essa integração, ou esse produto, né? Eu sei que vocês têm, por exemplo, para subir o próprio chatbot ali, como você já comentou, né, Ana? Dentro do OpenShift mesmo, mas vamos supor, eu já tenho isso na AWS com Kubernetes, eu tenho o chatbot. Mas eu queria criar essa IA com vocês, por exemplo, usando a infraestrutura, a placa de vídeo e tudo mais ali. Eu sei que eu poderia fazer lá com Llama e tal, e adotar uma placa de vídeo, fazer tudo manualmente, mas isso daria muito trabalho. E aí eu queria entender isso com vocês, qual é a facilidade disso, o custo, alguma noção de custo, assim, porque embora seja open source uma parte, né, vai ter placas, vai ter equipamento, vai ter... Isso daí gera algum custo para vocês, talvez isso vai ser pago, né, não sei como é que funciona essa integração, sabe, como é que a gente poderia entender melhor. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Se a sua pergunta é a nível de projeto, qual seria o esforço de um projeto de migração do que tem dentro da AWS para dentro do OpenShift AI? É essa a sua pergunta? Isso. Tanto esforço quanto custos, né? Assim. Entendi. Tem custo, digamos assim, né? O projeto vai ter custos, né? Sem dúvida nenhuma. Um projeto de migração, ele tem custos. Ele tem custos de serviço, ele tem custos de transição, ele tem custos até mesmo da própria AWS. Custos do OpenShift AI, é claro que depende do caso de uso, né? Qual que é o consumo dessa AI? Quanto que essa AI precisa de recurso, né? Porque tem LLMs e LLMs. Tem LLM que não precisa de GPU. Tem LLM que toma uma GPU inteira, né? Então, para trazer uma resposta, acho que completa para você, eu não posso dizer para você, Falcão, vai custar 10. Não posso fazer isso, porque sempre depende muito. Mas a transição disso não deve causar um impacto muito grande, porque as tecnologias são muito parecidas entre si. Então, tecnologicamente, eu não entendo que é um projeto que seria de muito esforço. Agora, em termos de custo, vai depender muito. Depende da utilização dessa AI, quanto que essa AI é utilizada, qual que é o fluxo de utilização, porque isso vai depender, porque isso vai gerar uma arquitetura de OpenShift AI por debaixo, né? E essa arquitetura, ela tem que ser aderente ao que faz sentido para vocês. Por isso que eu comentei, uma GPU física hoje em dia é um custo muito grande, mas o OpenShift consegue trabalhar com GPU virtualizada. Isso é factível? Não é factível? Faz sentido para o seu caso de uso? Não faz? Então, sempre, a gente consegue expandir muito mais isso, entendendo os pormenores do projeto para gerar um custo que vai ser
coerente, né? Vai depender também. Se ele já tem uma infra, né? Porque ele falou que hoje está na AWS, né? Mas você já tem uma infra dentro de casa, ou nós vamos ter que subir isso também numa infra em nuvem. Então, já começa por aí a pergunta, né? O serviço aí vai existir como qualquer outro projeto de migração, toda a parte de levantamento e migração para outra plataforma. Agora, uma coisa que é importante deixar claro aqui, né? Quando a gente fala de soluções Red Hat, né, Ana, nós estamos colocando uma stack que tem suporte de um fabricante ali por trás, né? Então, às vezes a gente fala open source e todo mundo tá achando assim, não, mas eu tô sozinho. Não, Não aqui, suportado e sem custo. aqui Exato. nós estamos falando de uma solução open source, mas enterprise. Aqui nós temos a Red Hat por trás, dando toda essa segurança para tudo que está rodando aqui. Então, não é começar um projeto e pegar um código lá da comunidade e se aventurar. Aqui é uma solução testada, validada pela Red Hat, com toda essa expertise, assim como todos os outros produtos, né? Então, é diferente, né? Eu me aventurar aqui, vamos juntar todas essa sopa de letrinhas sozinho e vamos fazer isso aqui acontecer. Aqui não, nós temos essa sopa de letrinha validada, né, pela Red Hat e com essa questão de suporte garantindo que essa infraestrutura, que esses componentes vão funcionar. Que foi até uma das perguntas que o outro rapaz fez, né, que eu acho que ele estava muito preocupado assim, como é que eu sustento isso? Aí entra, né, o papel da Red Hat quanto produto e o parceiro quanto a sustentar a operação. Então, a Fábrica DS vai ser esse parceiro que vai pegar na mão e vai dar continuidade nesse projeto quanto a sustentar a execução disso. E a Red Hat vai garantir que todos esses componentes se conversem e funcionem perfeitamente, né? Então, essa é a ideia. E aí, para a gente finalizar, que a gente já estourou o nosso tempo aqui, pessoal, eu acho que é muito importante também a gente pensar numa segunda fase, acho que o pessoal ficou com bastante dúvida, né? É um tema que tem várias vertentes, né? Eu acho que é interessante a gente fazer um segundo step desse webinar aqui e, de repente, a gente trazer algo mais prático até para mostrar para vocês e ficar mais claro o que é o produto. Porque, de verdade, eu tenho escutado muito OpenShift IA, né? É só uma IA dentro do OpenShift. Não, aqui é outro mundo. Nós estamos falando realmente de uma solução para trabalhar com IA e não aquela solução de Kubernetes que só vai gerenciar, vamos dizer assim, de forma simples, né? Infraestrutura, né? Então, aqui é algo bem específico para IA. Eu acho que é isso, pessoal. Eu, assim, agradecer a participação de todos, né? Agradecer a Ana aí, né, pela essa explicação aí, técnica também, todos os participantes. E nós vamos estar convidando vocês aí para um segundo step, para a gente se aprofundar um pouco mais, assim como é uma jornada, um projeto aqui, esse evento, eu entendo que também que é uma jornada para a gente começar desse início e avançando, demonstrando até onde nós podemos chegar com as tecnologias de IA com a Red Hat. Fechado. É isso. Um bom dia aí a todos. Acho que alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já finaliza. Beleza, acho que é isso, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Gratidão. Excelente, hein? Parabéns. Obrigado.